Olá, estamos iniciando o programa Saúde em Foco. Hoje conversaremos sobre deficiência de ferro e anemia ferropriva na infância. Para conversar sobre esse tema, temos uma convidada muito especial, a aluna do mestrado profissional em saúde materno-infantil, a pediatra Rejane Costa Weber. Seja bem-vinda, Rejane. Obrigada. Vamos sentando e vamos Olá. conversar sobre esse tema tão importante, né? Então, a anemia é bem prevalente na infância, né, Rejane? Nos conta um pouquinho. Isso, a anemia é uma doença, então, causada pela deficiência de ferro no organismo, né, da criança, onde tem uma elevada prevalência ainda, apesar das medidas que a gente tem realizado, continuamos ainda com uma elevada prevalência. E um dos grupos que mais ocorre, mais prevalente, são as crianças menores de 5 anos de idade. E Rejane, então quem está em casa tem uma criança menor de 5 anos, né? Deve estar pensando, será que o meu filho tem anemia? Como é que em casa já se pode identificar ou tem que ser só lá na consulta do médico, naquela consulta de rotina? Como é que pode fazer? Isso, então, os sinais e sintomas que a criança pode apresentar, ela vai depender um pouco do estágio em que a doença se apresenta. Mas, geralmente começa com uma criança que, quando o primeiro estágio, que seria a deficiência de ferro, seria a queda na curva de crescimento. Então, aquela criança que às vezes começa a não ganhar peso, que se durar por mais tempo vai começar a não crescer, e quando apresenta mesmo a anemia, a criança vai começar a apresentar irritabilidade, palidez, que a gente denomina cutânea mucosa, né? Quando as mucosas ficam pálidas, o leito ungueal pálido, o lábio também um pouquinho mais pálido. A criança apresenta-se muito cansada, às vezes com um pouquinho de taquicardia, irritabilidade, então isso chama atenção. Ai, ótimo. E aí, Rejane, isso tudo se a criança estiver apresentando, deve ir, então, fazer uma consulta para tentar identificar. Isso, Ou então, também é o importante, diagnóstico. quem sabe, fazer aquelas rotinas, né? Ir ao médico com uma frequência. Isso, então, as Como é que consultas de faz? puericultura, que a gente chama que são as consultas de rotina, é recomendado, então, que a criança realize, né? Principalmente mais frequentes no primeiro ano de vida, depois passa para ser anual a partir dos 2 anos. Então, a gente acaba realizando exames de rotina, geralmente crianças com 1 ano, quando completa 1 aninho e quando completa 2 aninhos. E depois, à medida como os sinais e sintomas forem apresentando. O diagnóstico da anemia, ele pode ser clínico, associando os sinais e sintomas, mas vai ser definido mesmo pelos exames laboratoriais. Certo. E Rejane, qual é o tratamento daí para essa doença? Isso, o tratamento, então, a gente realiza através de medicamento, né? Então, se utiliza o sulfato ferroso por via oral, né? Um período de mais ou menos 8 semanas, mas associado à medicação seria a orientação alimentar e nutricional, que a gente tem que estimular que essa criança se alimente com alimentos fontes de ferro. E quais são esses alimentos fontes de ferro, Jane? Então a gente tem os alimentos fontes de ferro, aqueles que a gente denomina de origem animal, que são as carnes em geral, né? O frango, os peixes, principalmente as vísceras, que contêm uma quantidade boa de ferro. Esses alimentos, o ferro deles, que contém eles, é bem absorvido pelo organismo da criança. E os alimentos fontes de origem vegetal, que a gente denomina, que são principalmente os vegetais verdes, né? Como couve, brócolis, espinafre, rúcula, agrião. E as leguminosas, que a gente denomina, que são os feijões, todas as cores de feijões, lentilhas, ervilha, também contém ferro. Só lembrando, né, que após as principais refeições de almoço e jantar, que essa criança também receba alimentos ricos em vitamina C, porque isso vai facilitar a absorção do ferro contido nesses alimentos. Como várias frutas têm vitamina C, né? Então laranja, bergamota, morango, abacaxi, limão, então diversas frutas, mamão, manga, eles auxiliam essa absorção. E lembrando também
que tem alimentos que diminuem a absorção do ferro desses alimentos. Então, aquele leite que a mãe às vezes dá logo após o almoço, logo após a janta, né, aquela mamadeira, a gente orienta não fornecer, né, na primeira hora após a refeição, porque diminui a absorção do ferro desses alimentos. Isso é bem importante, né? Porque a gente vê uma cultura, né, da criança almoça, aí para fazer o soninho depois do almoço, toma uma mamadeira de leite, ou substitui às vezes, né, a criança parece que não comeu tão bem, aí oferece um iogurte ou algum outro alimento lácteo, né? Isso, então, isso vai fazer com que reduza mesmo a absorção, então a gente pede que inverta, ofereça uma fruta rica em vitamina C e espace, né, após 1, 2 horas após o almoço ou a janta, poderia fornecer o leite ou derivados do leite. E aí a Regiane ficou perguntando assim, né, qual é a consequência dessa criança que vai estar com essa deficiência de ferro, né, ou com a própria anemia, quais são as consequências para a saúde dela? Isso, então, a deficiência de ferro e a anemia propriamente dita, ela causa repercussões bem importantes na saúde da criança. Levando então a alterações das habilidades cognitivas, principalmente, né? Então, aquela criança que apresenta uma alteração no seu desenvolvimento motor, desenvolvimento de linguagem, de comportamento, predispõe a infecções e além de ser aquela criança que vai apresentar um baixo rendimento escolar. Então, são repercussões importantes que a gente tem como prevenir. Então, olha que importante a alimentação variada, saudável, né? A gente fala tanto sobre isso, né? Mas evitar aqueles produtos que são industrializados e que às vezes, infelizmente, ainda tem no rótulo, né? Com reforço de vitaminas e minerais, né? Mas a gente sabe que não são esses os alimentos para a criança, né? Não são. Então, Regiane, deixa eu te perguntar, a gente tem como prevenir a anemia? Sim, temos. Então, uma das causas, só para entender, que leva a uma prevalência maior em crianças menores de 5 anos é porque eles têm um crescimento nesse período da vida muito rápido. E esse crescimento, esse desenvolvimento rápido necessita de uma maior quantidade de ferro. Associado a isso, nesse período da vida também as crianças acabam reduzindo o seu consumo de alimentos fontes de ferro. Então, a nossa prevenção, além das políticas públicas, né, de profilaxia, a gente realiza a orientação mesmo alimentar e nutricional tanto para a criança quanto para a família, estimulando essa alimentação variada. E essa profilaxia que tu fala é com o uso da medicação, né? Isso, então, o Ministério da Saúde preconiza e a Sociedade Brasileira de Pediatria também. Então, a introdução para aquelas crianças menores de 2 anos de vida seria a prevenção com o sulfato ferroso. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda para crianças que nasceram com peso adequado e que nasceram a termo, iniciar aos 3 meses de idade. A termo é aquela criança que nasceu no tempo, né? No tempo. A gente, se for mais específico, idade gestacional entre 37 semanas e 40 semanas de idade gestacional. E inicia-se então com 3 meses a profilaxia. E para aquelas crianças que nasceram com baixo peso, né, ou que nasceram prematuras, o início é preconizado com 30 dias de vida, com 1 mês de vida. Então, vamos pensar aí na parte que a gente também, né, pode fazer em casa, quem está nos assistindo já pode ir pensando, na parte dos alimentos. A gente sabe que tem muita criança que não consome, né, as carnes, não consomem as frutas, os vegetais. E aí, como é que a gente pode fazer, será? Como é que a gente pode estimular essas crianças, né? Com que tipo de atividade então, a gente pode teria estimular? Primeiro a gente tenta fazer um prato bem diversificado, bem colorido e sempre modificando a forma de ofertar esses alimentos. E a outra, podemos utilizar formas lúdicas, formas divertidas, que prendam a atenção deles. E uma das medidas que as crianças têm grande apreciação são os jogos, né, que a gente denomina hoje em dia de jogos educativos digitais, quando eles têm um objetivo de transmitir um conteúdo educativo para a criança. Então, esses jogos, né, Regiane, fazem parte, então, dessa questão lúdica da criança, do aprendizado, né, e na tua dissertação, né, do mestrado, tu
construiu, né, junto aí com o pessoal dos jogos digitais, Isso. um jogo muito especial para trabalhar essa prevenção da anemia, certo? Certo. Então nos conta um pouquinho sobre esse jogo. Então tá. Então é um jogo educativo digital denominado o Jardim do Ferro, né? Onde a criança vai escolher um personagem que mais se identifica e vai percorrer o jardim recolhendo feijões na sua cestinha e ao longo do caminho ele vai escolhendo alguns alimentos que vão aumentar a sua absorção do ferro, vamos dizer assim, aumentar a sua pontuação. Isso. A gente está vendo aí, né, um trechinho do jogo. Então tem vários obstáculos, mas o objetivo é chegar lá no final, né, do jogo com uma pontuação maior, né? Isso. E tem só feijões e as frutas ou tem outros? Isso, então vai ter os alimentos que vão aumentar a absorção, que são as frutas, né? No caso a laranja, rica em vitamina C. E alimentos que vão diminuir a absorção se recolher junto com o feijão, que é o leite, que é o caso do cálcio, né? E a criança vai colhendo tudo isso e lá no finalzinho, além da pontuação, ela entrega esses feijões, né? Para a carne, né? A rainha a carne e o rei feijão, que vai entregar então o que ela colheu, dando a sua pontuação final. Então esse jogo, né, como a gente estava comentando além antes, do leite, né? Eu não comentei também, além dos alimentos ricos em cálcio, os ricos em cafeína, né? São também prejudiciais na absorção. Então, refrigerantes. Refrigerante também, né? E Regiane, então esse jogo, né, foi elaborado, né, por um grupo de diferentes áreas, né? Isso. Para quem ele foi pensado? Com qual Isso, ele foi pensado então para crianças em idade pré-escolar, né, entre 2 e 5, 6 anos de idade, e para que estimule uma ferramenta como uma medida preventiva, orientando sobre a alimentação rica em ferro, né, fontes de ferro. Eu conheço bem o jogo, né? E lembro também que lá no iniciozinho ele tem uma parte destinada para os pais. Ah, sim, também. Então, além do foco para as crianças, a gente elaborou também um quiz que é direcionado às famílias, né, os pais ou responsáveis pela criança, onde vai aparecer perguntas relacionadas à alimentação, relacionadas à anemia ferropriva, onde quando os pais então responderem, vão obter orientações relacionadas à absorção do ferro. Que joia, né? Porque aí todo mundo aprende. Tanto a criança anemia, quanto a família. Que legal. E Regiane, sabe que a gente tem, né, um videozinho para passar agora do Bernardo, né, que é um aluno muito especial aí, né, que jogou e adorou, né, o jogo. Vamos ouvir o que ele falou? O jogo, você tem que pegar vários feijãozinhos, tem que pegar fruta que tem que comer. Eu aprendi que tem que comer só alimentos bons, porque faz bem para a saúde. Regiane, ele estava tão concentrado no jogo que chegou a falar pausado, né? Que graça, que amor. Que interessante, né? Que bom que ele foi aprendendo, né? Trabalhando também aí outras características do próprio jogar, né? Desenvolvendo aí outras habilidades além, né, de só conhecimento dos alimentos e que está fazendo efeito em casa, eu acho, né? Ai, que bom. Então também conversamos com a mãe do Bernardo e vamos ouvir então o que ela nos comenta sobre, né, o Bernardo ter jogado, né, sobre como é que foi em casa, né, o uso do jogo. Então, quando o B era pequenininho, a gente sempre acostumou ele a comer coisas saudáveis, né? Mas conforme ele foi crescendo, ele já, eu não quero comer isso, não quero comer aquilo, né? Então começou a briga, né? Da alimentação. E quanto mais cresce, mais difícil fica. Porque daí porque o Bernardo, ele é muito assim, ele defende muitas teorias dele. Então é muito difícil conseguir, a gente tenta negociar, né? Porque nós pais temos muitas dúvidas, né? Sobre a alimentação dos filhos e de como fazer com que eles comam, né? Porque isso é uma preocupação
Nossa, porque hoje as crianças elas só querem fast food, só querem refrigerantes, é só essas coisinhas que eles querem, eles não querem saber de fruta, né, legumes, né? O Bernardo ainda, comida para ele é arroz e feijão. Carne nós estamos num processo, né? Mas que a gente já viu que no joguinho é importante comer carne, então... Depois dessa conversa com a Nutri e com esse joguinho, a gente começou a introdução da carne novamente e a gente tem tido resultado positivo, sabe? Então, às vezes ele come toda a carne, às vezes um pouco, mas depois, né, do jogo e a conversa a gente teve melhoras, né? Frutas também. Olha aí, né? Então, além da questão do conhecimento sobre os alimentos, que era a intenção do jogo, a gente está vendo que ele está repercutindo lá no prato do Bernardo, né, Regiane? Nossa, um resultado satisfatório. Muito bom. Então, e como a mãe, né, quando está ali com a criança jogando, né, vai se inteirando também daquele conhecimento, Com certeza. vai se apropriando, vai mudando os hábitos em casa, de toda a família, né? Isso. Então essa recomendação é bastante importante, assim, quando a gente lida com jogos digitais e essas mídias, né, tecnológicas para a criança. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda para crianças entre 2 e 5 anos de idade um tempo limite para utilizar. E esse tempo que a gente sugere é no máximo 1 hora por dia. Essa 1 hora dividida ao longo do dia. Além da orientação de tempo, do uso de telas a gente denomina uso de celular, tablet, computador, videogame, televisão. E além do tempo limite, a sociedade também recomenda a supervisão dos pais, que os pais se interem junto para poder também selecionar o conteúdo que essa criança vai acessar. E sabe que a mãe do Bernardo é muito consciente também sobre esse assunto. Vamos ouvir o trechinho do que ela comentou sobre essa parte da supervisão. A gente libera o celular para jogar, a gente libera, mas a gente tem que estar sempre também atento, né? Porque do joguinho para o YouTube é um passo, né? E eles são muito ligeiros. Então a gente tem que controlar para ver se realmente eles estão naquele jogo ali ou se eles já estão, né, indo para outros caminhos que a gente sabe que é muito perigoso, né? Então tem que estar sempre controlando. Orientação é tudo. Que coisa boa, né? Quando os pais conseguem participar junto com a criança. Ótimo. Né? Regiane, assim, para a gente finalizar, então, né? O que tu, né, recomendaria para os pais que estão nos assistindo? Então, além, né, de ter acesso ao jogo, quem sabe, alguma outra recomendação importante? Então, o mais importante para a prevenção da anemia ferropriva e a deficiência de ferro seria mesmo a alimentação. Então, alimentação bem variada, equilibrada, um prato colorido, onde contenham esses alimentos fontes de ferro, né? Carnes, em geral, e as vegetais verdes e leguminosas, que são os feijões, sempre associado a uma frutinha rica em vitamina C. Ah, que ótimo. Acho que esse assunto, né, é super importante para quem está em casa, para ajudar na prevenção e depois, né, se precisar, esperamos que não, né, no tratamento. Então, o jogo também, né, vai estar disponível para as famílias usarem, né, no seu celular e tomara que o pessoal, né, tenha adesão a ele e consiga aprender tanto quanto, né, a gente viu aí o Bernardo também. Sim, estamos na torcida. Então, Regiane, estamos, né, nos encaminhando para o final do programa. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Então, estamos terminando o programa Saúde em Foco de hoje. Até a próxima!